Aí, minha gente, tudo bom? Vamos aqui, né? Começando as lives do mês de outubro, lives muito especiais. Os convidados vão chegar, mas hoje eu tô fazendo aqui uma live sozinha para falar de alguns encontros meus mesmo. Oi, Lila, seja bem-vinda. Alguns encontros aí com alguns padrões muito importantes de serem olhados e desmistificados. Lila, vou passar aqui um aviãozinho, vou convidar algumas pessoas para chegarem aqui na live. Se você quiser fazer o mesmo, no canto inferior direito tem tipo uma setinha e aí você pode na sua lista, né, de amigos aí do Instagram chamar outras pessoas que podem se beneficiar dessa temática que a gente vai trabalhar hoje aqui, da escassez e da tristeza profunda, muita coisa. Acabei te chamando de novo, mas você já está aqui, muito bem. Seja muito bem-vinda, né? Vamos aguardar aí as pessoas irem entrando. Começando aqui a nossa live de outubro, a gente vai ter convidados também no mês de outubro. Oi, Wanda, seja muito bem-vinda. Mas os convidados no mês de outubro vão estar trazendo temáticas para compartilhar comigo, para trazer questões para mim também. Seja bem-vinda, Wanda. Seja bem-vinda, Lila. A gente vai nesse processo do autoconhecimento e a gente vai alcançando aí um discernimento maior sobre vários assuntos, né? Oi, Elisete, boa noite, Wanda. Oi, Marcos. E aí é legal quando eu tenho alguns insights, assim, que tem a ver com os meus próprios processos. E hoje eu considero que é uma live muito especial. Por quê? Na segunda-feira, boa noite, querida, boa noite. Na segunda-feira eu fiz uma pergunta nas redes sociais. Não todo mundo conseguiu ver, porque logo caiu, né? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Mas eu coloquei essa pergunta, principalmente no meu WhatsApp, logo no começo da manhã. E algumas pessoas me responderam essa pergunta, né? E essa pergunta estava relacionada assim, o que te interessa hoje, né? E aí, muitas pessoas me responderam, e algumas pessoas que me responderam eu conheço e são pessoas que estão num processo de autoconhecimento, mas outras pessoas não estão nesse processo de autoconhecimento, né? Como eu venho acompanhando muitas pessoas, mas estão vivendo. E se estão vivendo, estão no caminho da evolução. E duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que as pessoas falaram sobre a escassez, né? Algumas pessoas falaram sobre a escassez e muitas outras pessoas, oi Érica querida, falaram sobre a questão da tristeza profunda. E aí quando eu comecei a ver as respostas, né, eu falei, bingo, né? A gente realmente atrai tudo aquilo que a gente está vibrando, né? E a escassez e a tristeza profunda são dois temas que eu trabalho muito comigo mesma, no meu autoconhecimento. Oi, querida! Muito bom você estar aqui. Muito bom. E com certeza vocês estão aqui porque de alguma forma essa temática ecoa em vocês. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês e se vocês puderem trazer no chat as respostas, tá? E não fiquem pensando muito, tá? E não tem nem certo e nem errado. Mas quando vocês pensam em escassez, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Escassez. O que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Coloquem aí pra mim, vou aproveitar e tomar uma aguinha. Tô até com o ventilador ligado aqui que tá muito quente hoje.
Aproveitem enquanto vocês respondem, tá? Vocês podem passar aquele aviãozinho que tá aqui do lado direito para outras pessoas também compartilharem. É muito importante, né? Essa falta. Muito bom, Lila, muito bom. Água e amor? Escassez de água e amor. Sim, a gente está num momento de escassez de água, né? E também num momento de escassez de amor, né? A coisa do individualismo, né? Falta de, a Wanda colocou, a Erika colocou falta de satisfação. Muito bem, mas olha, vocês estão muito polidas e polido. Não sei se o Marcos está aí, mas eu acho que ele está ainda. Quando a gente fala de escassez, a gente fala de falta, mas principalmente falta de satisfação. Tá lindo, Érica, você já caminhou bastante. Falta de dinheiro, né, pessoal? A gente fala, pela mãe, né? Poxa, eu tô me esforçando pra caramba. Agora que eu achei que o negócio ia, que esse mundo pandêmico ia dar uma volta, o dinheiro ainda não chegou, né? Então, muito do que a gente sente falta passa pela questão do dinheiro. E daí, pessoal, eu comecei a me aprofundar muito, né, na questão do autoconhecimento, porque eu pensava assim, poxa, eu sou uma pessoa tão dedicada, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Tá certo que eu não escolhi fazer uma coisa da minha vida profissional que é uma coisa muito normal, né? Eu não sou uma médica, eu não sou engenheira, eu não sou advogada, que são, né, as 3 profissões que ainda se mantêm como profissões nobres, né, no mundo. Que são as profissões mais tradicionais, não tem nada contra elas. Mas eu sempre na minha vida escolhi coisas diferentes, né? Comecei com a arte e tudo mais. Então, eu sempre atribuí o meu não sucesso em relação ao dinheiro à minha escolha profissional. E aí chegou um ponto que eu comecei a mergulhar um pouco mais nesse termo escassez. Ainda no primeiro momento, aí voltei, pessoal. Desculpem, oi Denise, a internet tá oscilando um pouco hoje, não só aqui na minha casa, mas também no meu espaço tava oscilando, mas estou aqui de volta, tá? Então, eu tava falando pra vocês que eu comecei justamente com essa falta de dinheiro, né? Tipo assim, eu tô morrendo na praia. E aí, quando eu comecei a mergulhar nessa questão, quando a gente fala escassez, falta de dinheiro, não, tá chegando agora. Regina, tô começando agora. Eu comecei a me olhar um pouco mais para essa palavra escassez, né? E daí realmente ela é falta, tá? Mas falta, a Érica trouxe de satisfação, a Elisete trouxe falta de amor, falta de água, a Lila trouxe falta, a Wanda trouxe falta de, tá? E aí uma coisa muito linda, quando a gente a internet tá ruim mesmo. Mas vocês estão conseguindo me escutar e me ver agora? Teve uma hora que eu travei. Mas e agora? Vocês estão conseguindo me ver? Só me dá um toquinho aí pra gente poder continuar. Eu tô com uma leve sombra aqui por causa do meu óculos, mas eu achei que aqui ficava um pouco mais iluminado. Tá, estão me escutando. Bom, sem internet, caiu a internet de vocês? Vocês estão no 4G, então? Sim, bom, eu vou continuar. Qualquer coisa, se vocês não conseguirem me acompanhar, aí amanhã vocês pegam a gravação, tá bom? Mas a escassez, ela tá muito relacionada, isso quando a gente vai trabalhando mais com esse tema, a gente não é uma coisa só pessoal nossa, tá, meninas? Oi, Nath. Mas tá relacionada com a questão da gente não... Esse mundo que a gente vive é como se nunca, nevermore, nós fôssemos totalmente suficientes, tá? Oi, Nath. Então, a escassez está muito relacionado
a nós não nos considerarmos suficientemente boas, tá? E isso abre um buraco grande, tá bom, pessoal? Relacionado ao perfeccionismo. Ou seja, antes a gente precisava estudar um pouco para conseguir um trabalho e ter um nível social. Hoje a gente precisa estudar muito e mesmo assim a gente não é certeza que a gente vai alcançar um nível social e material satisfatório. Mas para além do nível material, nós temos também a nossa insatisfação, que é uma insatisfação pessoal. É como se, não sei se vocês sentem isso, meninas, é como se sempre tivesse faltando alguma coisa. Então, quando vocês trazem a falta, é isso mesmo, tá? Num livro que eu tô lendo, oi querida Paula, seja bem-vinda. Eu tô lendo um livro que ele fala que a escassez é a falta de realmente. E aí assim, imagina, oi Andréa, tudo bem, querida? Que a gente já acorda de manhã falando assim pra gente mesmo, nossa, tá faltando um tempinho a mais pra eu dormir, eu quero ficar mais na cama. Ou seja, o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente acorda já é um pensamento de falta, ou seja, é um pensamento de escassez, tá? E aí a gente vai fazendo as nossas atividades no dia e tudo mais, coisas vão acontecendo, coisas vão andando da maneira como a gente gostaria e outras coisas não vão andando exatamente como a gente gostaria. E aí lá no final da noite você toma aquele banhão e deita na sua cama e aí antes de dormir, a primeira coisa que você pensa antes de repousar é: puxa, eu não fiz tudo que estava programado. E de novo entra a falta. Olha a Lila aqui falando, exatamente, falta de alguma coisa para completar. Exatamente, muito bem. Se a gente for olhar nessa coisa, e a gente vibra muito na falta, meninas. Eu não sei se o Marcos está aí ainda também. A gente vibra muito na falta. É sempre alguma coisa, tipo assim, você comprou um super jantar. Aí, tá faltando alguém pra jantar comigo, porque eu tô aqui sozinha, tá? Ou você foi dar uma caminhada, tá faltando o sol se esconder. São coisas muito básicas e simples que estão no nosso cotidiano e a gente nem percebe o quanto que a gente vibra na escassez. É claro que essa falta, ela está muito relacionada com o nosso mundo cultural e social. Mas tudo tem os dois lados da moeda, tá, pessoal? Então, não é a gente se conformar. Nós, seres humanos, nós estamos agindo no mundo para conquistar coisas, para transformar o mundo. Aí ali lá atrás, nós nunca estamos satisfeitos. E essa falta de satisfação, a Érica trouxe isso, nos causa muita ansiedade, muito medo e muita frustração. E aí que a gente começa a relacionar que a nossa falta, a nossa escassez em relação a tudo na vida acaba nos levando para um buraco muito fundo que é nos causando uma tristeza profunda. Não é só isso da tristeza, mas já vou fazer essa pequena relação entre escassez e tristeza profunda, tá? Olha a Wanda trazendo aqui. Falta de administração do tempo, estado de presença em tudo. Então, vamos dizer, pessoal, que não é tão simples a gente quebrar o padrão de escassez. Porque o padrão de escassez é um programa que está rodando em cada um de nós. É como se fosse um software de computador, mas para além do individual, ele também roda no coletivo. Tá? E aí não é tão simples você quebrar esse padrão.
Porque no coletivo nós estamos a todo momento sendo estimulados pela falta. Ah, eu gostaria de ter um carro, mas não tenho, sinto falta do carro. Eu gostaria de ter mais amigos, mas eu só tenho esses amigos. Então eu sinto falta da presença de pessoas, né? Eu sinto falta de amor, né, Elisete? Por quê? Porque às vezes eu me dou tanto e eu sinto falta de receber na mesma moeda o tanto que eu me dou para as outras pessoas e para as situações, né? Então o nosso mundo, ele tá muito organizado no toma lá da cá. O nosso mundo ocidental, né, pautado muito por relações que são comerciais. E essas, oi Maria, e essas relações comerciais, elas se adentram também nas nossas relações humanas, né? Elas não são, a gente começa a consumir produtos e às vezes a gente começa a consumir pessoas, tá? Então é muito importante você olhar para o que te falta, porque uma coisa é certa, pessoal, sempre vai faltar algo. Por que que sempre vai faltar algo? Porque nós seres humanos aqui encarnados nessa terceira dimensão com esse corpo, nós não estamos completos, nós estamos apartados, nós estamos encaixotados. Todo o nosso potencial, ele não está desperto, ele vai sendo despertado à maneira que nós vamos crescendo e evoluindo biologicamente, psiquicamente, amadurecendo enquanto seres humanos. Então a falta é uma constante realmente, tá? Pessoas que são um pouco mais existencialistas, como eu, por exemplo, né, que gostam de compreender um pouco mais a vida profundamente, não viver na superfície, e isso aqui não é uma crítica, tá, pessoal? Às vezes ser muito profundo causa muita dor. Como diz a minha filha, nossa, eu gostaria de não ter tanta profundidade e tanta consciência de muita coisa, porque travou. Voltei, pessoal, vocês estão aqui, estão me vendo? Hoje vai ser mais desafiador. A minha internet aqui parece que tá ok. Só me digam se eu voltei, pode colocar aqui pra mim. Talvez tenham travado a da Regina e da Elisete, né? É, isso aí, pessoal. A gente dá umas travadas. Só coloquem aí pra mim no chat se vocês estão conseguindo me falar comigo. Vou mandar um oi pra vocês. Sim, então beleza. Muito bem. Joia. Então quem assim não travou? Tá tudo bem, ok. Ok, é que demora um tempinho também para eu pegar as mensagens de vocês, porque tem o deadline, né, do online. Então, muito bem. Então, quem tem essa característica de querer compreender mais a vida, sente um pouco mais na pele essa questão da falta, né? Dessa coisa que parece que sempre tem alguma coisa que, bom, que vocês estão colocando que voltou. Alguma coisa para ser preenchida, alguma coisa para ser encontrada. Eu gosto de falar dos relacionamentos. Que bom, Rê e Érica que voltou. Esquecer de internet. Total, querida. Total. E escassez de sinal. Que a gente pegar os relacionamentos, né? Quem tá casado, chega um momento que a gente não aguenta mais, a gente quer liberdade, a gente quer se separar, o negócio tá complicado, aí a gente se separa. Aí quem tá solteiro não vê a hora de encontrar alguém para poder casar, para ter. Então assim, é muito dialético mesmo, né? É muito ambivalente. Nós seres humanos somos muito ambivalentes, né? Mas o que que eu tô trazendo hoje aqui para vocês?
é uma atenção no dia a dia de vocês, né? Para que vocês percebam que essa falta e essa escassez, ela tá muito relacionada a um narcisismo desse mundo moderno, contemporâneo, ocidental que a gente vive, né? Num pensamento onde a gente nunca tá pleno. A plenitude a gente vai alcançar quando a gente nunca vai se satisfazer plenamente, mas quando a gente realmente começar a viver a nossa vida com prazer em cima do que a gente já tem. Porque a vida ela já é abundante, tá? Materialmente, emocionalmente. Eu gosto de falar emocionalmente, porque você sente medo, você sente dor, você sente tristeza, você sente alegria, você fica excitado, tudo frustrado, angustiado, tudo isso no mesmo dia. Poxa, que abundância de sentir. Mas a nossa mente pequenininha, o nosso ego narcisista vai lá e fala: nossa, tá te faltando isso, olha, você não fez aquilo direito, você fica frustrada e fica nessa cobrança. Então, uma maneira de você perceber de um outro lugar a sua escassez é você se desconectar um pouco do seu ego. E o que eu tenho trabalhado muito nesses últimos 3 meses, nessa última formação a qual eu participei, é começar a viver o meu dia a dia num estado de consciência. Os nossos estados de consciência, eles variam muito, tá? Então a gente tem até de viver aquela consciência da tristeza, da vergonha, da culpa, da frustração, até viver estados de consciência mais plenos, mais amorosos, mais pacíficos com a gente mesmo, tá? Conforme a gente vai vivendo realmente esse estado de consciência, e o que é viver no estado de consciência? O estado de consciência não é estar toda hora ligado com a sua mente. A sua mente é maravilhosa, a minha também. Ela que te trouxe hoje para assistir essa live, ela que tá falando aqui para mim que tá caindo o sinal, que tá com escassez de internet, tá? Ela que tá pagando as suas contas, ela que tá organizando a sua semana, perfeito. O problema é que além dessas características maravilhosas de organizar a nossa vida cotidiana, a nossa mente ela é muito julgadora. E ela vai julgar a partir de perspectivas da vida. E essas perspectivas da vida, elas estão relacionadas com os seus valores. E muitas vezes você não tem consciência de quais são os seus próprios valores. Vou dar exemplos que ficam mais fáceis. Por exemplo, um valor muito importante para mim, Roberta, é eu me respeitar, tá? Então, quando eu vou tomar alguma decisão e vou fazer uma escolha, hoje que eu tenho consciência, porque passou muito tempo da minha vida que eu não tinha consciência, que eu não me respeitava, hoje que eu tenho consciência que o autorrespeito é uma coisa muito importante para mim, o que eu faço? Antes de tomar uma decisão e uma escolha, eu respiro fundo, né? Entro em contato com mim mesma e falo, puxa, isso eu tô me respeitando fazendo essa decisão, essa escolha, tá? De coisas que são mais complexas, coisas no dia a dia, a gente vai ficando mais esperto. Quando a gente tá no modo do autoconhecimento, mais consciente de que, eu não vou fazer isso, porque isso não vai ser bom pra mim. Ah, mas tem o passarinho, o periquito, o papagaio, o pai, a mãe, a avó, a tia, o amigo, o companheiro, a namorada. Problema deles, né? Eu vou tomar essa escolha baseada no meu valor. Eu vou me valorizar. Né? Tem outras pessoas que vão fazer algumas escolhas baseadas em outros valores. E vou dar um exemplo sem julgamento. Tem pessoas que vão falar, puxa, isso aqui é muito caro, eu não vou investir nisso aqui.
né? Mesmo que seja uma coisa para mim, eu vou investir em outra coisa. Eu vou comprar um sapato que eu quero comprar. E tudo bem, pessoal. Quando você tem consciência. Consciência não é mente. Consciência é mente, coração, tá? Corpo, sensação. Por isso que é tão importante nesse processo do seu autoconhecimento você mergulhar em algumas ferramentas e técnicas para que você expanda um pouquinho a percepção primeiro de você para com você mesmo. Se você expandir a percepção que você tem de você mesmo, naturalmente a sua percepção do mundo vai expandir também. E aí você vai perceber que o mundo não é escasso, tá? Ele tá te dando informações o tempo inteiro. E essas informações, elas são abundância, tá? Desde coisas corriqueiras. Por exemplo, né, a gente ficou sem WhatsApp, sem redes sociais que não são só usadas hoje para a gente se comunicar, mas são usadas como ferramentas de trabalho. E daí muita gente perdeu dinheiro com isso também na segunda-feira. Poxa, o que isso está dizendo para nós? Né? Esse bug que a gente está vivendo, né? Hoje acabamos de viver aqui a rede às vezes caindo, travando e tudo mais. O que isso diz para você de você mesmo? Você vive, porque há pouco tempo atrás a gente vivia sem o WhatsApp. Agora, eu pelo menos, o WhatsApp para mim, além das questões familiares e tal, ele tá muito envolvido com o meu trabalho também, né? Eu, Roberta, vivo sem o WhatsApp hoje, né? Qual a diferença que esse meio de comunicação faz na minha vida? Isso. É difícil esse equilíbrio entre razão e emocional, mas quando você começa a trabalhar a consciência, Wanda, você nem vai falar mais de razão e emocional, porque você vai ver que isso está imbricado. Vou dar um exemplo simples. Na terça, fui levar minha filha na escola, e aí eu dou uma aula às 9. Aí eu falei assim, puxa, eu queria ir na academia, mas acho que não vai dar tempo. Então, eu dirigindo, falei assim, nossa, mas tem alguma coisa que tá falando pra mim pra não ir na academia. Eu falei, tá bom, então eu vou dar aula e depois eu vejo que horas que eu vou lá na academia me exercitar. Eu pus o pé no meu espaço para limpar ele para dar aula, eu recebi um telefonema, que eu tinha uma consulta médica depois da aula. A pessoa cancelando a consulta, e quando a pessoa cancelou, eu desliguei o telefone e falei, poxa, agora eu posso ir na academia depois que eu der aula. Mas alguma coisa dentro de mim, de alguma forma, já sabia que eu não ia ter que ir ao médico, porque a consulta ia ser cancelada. Você vai falar assim pra mim, ah, Roberta, brincadeira? Não é brincadeira, pessoal. Quando você tá conectado, quando você não tá lá no trabalhinho da mente, te atordoando, sempre te colocando na falta de, na escassez, as coisas chegam pra você sem esforço. Seja o dinheiro, seja o namorado, seja a resolução de uma questão. Pode ser que ela não chegue exatamente como você imaginou e que você idealiza. Tá? Porque nós somos muito crianças birrentas, né? Que queremos as coisas do nosso jeito. Mas o mundo, o universo, tá sempre mandando informações pra gente. Basta a gente estar aberto, tá? Então, como é uma forma de trabalhar a escassez? Primeiro, começa a reconhecer no seu dia a dia o quanto que você tá na falta. Acordando, indo dormir e ruminando durante o dia o que você não tem. Não é que você precisa negar o que você não tem, pelo contrário, por favor, não negue nada, mas olhe um pouco para as coisas que você tem, tá? Seja grato por aquilo que você tem. Isso, intuição, Wanda, tá? Intuição é um sentido psíquico. Tá? Psíquico não é místico, pessoal. Todos temos, porque a gente tem uma glândula aqui entre a sobrancelha, mais dentro do cérebro, que é essa glândula que nos faz estar conectado para além dessa mente pequenininha do ego.
tá? Então, primeira coisa, começa a observar o quanto que você tá, e gente, olha, é imperceptível, mas tá ali na falta. Outro dia, acho que eu contei isso pra... Não sei se eu contei pra Érica que tá aqui, que eu tava limpando o espaço que eu dou aula, lá, o espaço que eu tenho hoje, e eu tava usando uma... Eu sempre levava balde pra lavar as coisas e tal. Aí um dia, o Fúvio que tá ali comigo, né, nessa casa, ele também tem um espaço dele lá no fundo da casa, ele falou, Roberta, tem uma mangueira ali no fundo, você pode usar, é mais fácil para regar o jardim, as plantas. Eu falei, beleza, comecei a usar a mangueira. No primeiro dia que eu peguei a mangueira, eu falei, nossa, que mangueira legal, não sei o que. Eu falei assim, olha aqui, o que eu fico reclamando que tá faltando coisa, as coisas chegam pra mim de mão beijada. Olha aqui, olha que não é nem uma mangueira normal, é uma super mangueira. Isso é o terceiro olho que a gente chama, Elisete, na verdade é o nome do chakra. Aqui, né, terceiro olho significa Adina Chakra. Cada chakra tem um nome, tá? Mas o terceiro olho, esse chakra, o que é um chakra? É um ponto de energia que mantém a sua vida. Nós temos milhões no corpo, mas nós temos 7 principais ao longo da coluna e da cabeça. E o Adina Chakra é o sexto chakra, tá? O terceiro olho. E a estrutura dele é a glândula pineal, tá bom? Então começa a perceber a quantidade de coisas que você tem, tá? Isso é o primeiro ponto. Em vez de você ficar vibrando no que você não tem, perceba o que você tem. Segundo ponto, agradeça pelo que você tem, tá? Então, muito tá se falando de gratidão, gente, mas não adianta você fazer a gratidão com a mente. Ai, eu agradeço, sabe assim, eu vou ser grata porque então a escassez vai findar na minha vida e tudo vai chegar. Não é assim que funciona, tá? São chavinhas que você vai virando e que aí essa gratidão, ela vai sendo mais natural. Eu me lembro que há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu em dezembro de 2019, eu fui para a África. Legal, querida. Num congresso lá em Moçambique. E lá eu percebi um estado de fome que me tocou, assim, me arrebatou. Porque aqui no Brasil a gente não passa fome, viu, gente? Agora talvez a gente esteja numa condição mais complicada, mas o que eu vi na África foi uma coisa que me impressionou. E aí eu lembro um dia que eu voltei da África, tipo, não tinha nem uma semana, eu tava fazendo uma limpeza no meu apartamento, e aí eu parei e falei assim, meu Deus, eu tenho que ser muito grata por tudo aquilo que eu tenho. Mas veio assim das minhas vísceras, porque eu vi pessoas passando fome. E não são pessoas assim que estavam na rua. Eu vi racionamento de comida. Eu vi as pessoas na universidade pedindo coisas porque elas não tinham condição de comprar. Então, a experiência que realmente traz pra gente a realidade, pessoal, que senão a gente fica viajando na maionese, nessa vibe de ser muito grato, de ser muito positivo, e isso, é claro que um pensamento positivo vai te ajudar, mas isso é muito ínfimo em relação a programas e padrões. Oi, querido, tudo bom, corpo? Seja muito bem-vindo. Há padrões que estão rodando aí dentro de você há muito tempo, tá? O padrão de escassez para mim ficou muito claro com essa coisa de não me sentir suficientemente boa quando eu mergulhei de cabeça nas minhas questões familiares. E quando eu falo isso, pessoal, não quer dizer
que eu não me senti suficientemente boa é porque eu passei por grandes traumas na infância. Mas aconteceram coisas que eu acessei desde a minha vida, da minha concepção e da minha vida intrauterina, e da minha infância, das situações que eu vivi na minha família na infância e na adolescência, que me trouxeram esse programa de escassez para dentro de mim. Tá? E ele tá relacionado com de não me sentir suficientemente boa e de me esforçar infinitamente para ser vista e ser amada. Para ser vista e ser amada, eu usei de tudo que eu podia inconscientemente para chamar a atenção das pessoas. Para me sentir humana, para me sentir querida. Tá? Então eu sempre estava na falta, porque eu sempre achava que se eu fosse falar um não para alguma pessoa, se eu respondesse para minha mãe de um jeito, de repente que ela não gostasse, eu ia ser rejeitada e abandonada. Então eu criei esse padrão de sempre estar buscando mais, dar mais, dar mais, dar mais, dar mais, dar mais. Só que, como eu nunca me senti suficientemente boa, isso é um super padrão de escassez. Tá? Da maneira como eu tô falando pra vocês agora, é uma maneira, vamos dizer assim, sintética, tá? Tem muita coisa nesse meio pra eu chegar e falar isso pra vocês dessa maneira, tá? Inclusive tem muita vulnerabilidade, tem muita emoção de medo, de vergonha e de culpa por não me sentir suficientemente boa e não me sentir que eu era digna de estar e de nascer na família na qual eu nasci. Olha que buraco gigante. E por isso, pessoal, que apesar de eu ser uma pessoa muito sorridente, uma pessoa que gosta muito da vida, eu gosto muito de viver, sempre eu tive uma tristeza profunda, que eu não entrava muito em contato com ela, eu deixava ela ali mais na sombra, mais no limbo, né? Mas no momento que eu comecei a olhar, né, para essa escassez que me revelou vários programinhas e várias coisas que eu fazia comigo mesma para poder ser amada, ser vista, ser querida, e essa coisa de fazer, esse esforço grande por ser reconhecida, quando eu comecei a mexer com isso, essa tristeza começou a surgir de uma maneira muito profunda. No Theta Healing, a gente trabalha a tristeza profunda com uma ferramenta que se chama o canto do coração. Então a gente ensina as pessoas a emitirem alguns sons a partir do coração, que não é um canto, né? Lá. É um canto que realmente às vezes ele sai como um grunhido, tá? E isso é uma maneira de energeticamente a gente ir colocando essa tristeza profunda para fora, tá? A gente começa fazendo 5 minutos, depois vai fazendo 15 minutos. A gente tem que estar num estado de consciência, né, mais meditativo para fazer o canto do coração. Geralmente, quando você está fazendo isso, você chora. Tem momentos que você chora muito porque começam a vir imagens e memórias de muita tristeza, de coisas que você viveu na sua vida, e isso faz com que você chore, e o choro é uma liberação energética. E depois que você faz o canto do coração, você precisa descansar, porque é um descarrego mesmo, tá? Mas a tristeza profunda não é uma coisa que você que desaparece. Oi, querida Neide, assim de você. Uma outra maneira de você trabalhar com a tristeza profunda é com a técnica, essa última formação que eu fiz, né, que é a abordagem integrada da mente. A gente vai processar memórias
que a gente teve de tristeza. E a gente vai fazendo alguns comandos, tá? Para que essas memórias apareçam. A própria consciência, quando a gente entra nesse estado, oi Clóris, mais meditativo, a própria consciência ela vai trazendo essas memórias, essas imagens, e num processamento de tristeza, a tristeza ela tá muito relacionada. O nível de consciência quando a gente está na tristeza está muito relacionado com a mágoa. Então a gente se magoa, a gente se ressente muito, não só das situações das pessoas envolvidas com o que nos deixaram triste, mas com a gente mesmo. A gente tem muito ressentimento e culpa da gente mesmo, tá? A tristeza profunda ela é um processo de luto, por isso que a tristeza é uma emoção que está relacionada com a depressão. Porque é um mergulho mesmo no fundo do poço, tá? E ela vem muito de uma insegurança. Então você imagina eu, com esse padrão de não me sentir suficientemente boa, fazendo desde criança para ser amada e ser vista na família como parte, não o patinho feio, né? O quanto de tristeza, o quanto de culpa e de fracasso, de vergonha de ser o que eu era, tinha no meu sistema. Então, eu nunca tive uma depressão, né? Eu nunca passei por um processo de depressão. Mas a tristeza profunda, ela faz parte, né? Ela fez parte de muitos momentos da minha vida. E eu vejo que ela está relacionada com a insegurança, porque eu sempre, como eu não me sentia parte, eu sempre me senti muito insegura, sempre muito sozinha. E aí um outro padrão que eu trouxe, então eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser independente. Então, para mim, pedir ajuda e pedir suporte para outras pessoas é um processo que hoje eu faço assim com muita felicidade. Semana passada mesmo eu passei 3 áudios para 3 amigos de uma situação que eu estava vivendo e falei para eles, olha, eu estou vivendo essa situação e estou querendo agir dessa maneira. Me deem uma luz, o que vocês fariam? E foi muito legal, porque foi uma ajuda. Né? A gente não tá no mundo sozinho, a gente tá no mundo para pedir suporte para as outras pessoas, né? Mas para mim pedir isso era tipo assim, eu tinha que romper com o meu orgulho, porque eu tinha que dar conta de tudo para poder ser vista, ser amada, ser querida. Então veja que isso tá em mim e tá em inúmeras pessoas, tá, pessoal? Porque são padrões que também não estão só relacionados com o nosso sistema mundo, a nossa família, a nossa vida de agora. É algo muito maior, é um padrão histórico, como eu falei para vocês em relação à escassez, tá? Uma coisa que tem me ajudado muito com a tristeza a tristeza também, ela é uma emoção que ela vem para te trazer uma mensagem, um aprendizado que está relacionado a você encerrar coisas na sua vida, tá? Então se você fica lá, ai, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Será que... procrastinando muito em relação a decisões que você tem que tomar para finalizar coisas que não servem mais na sua vida, encerrar